Você já sentiu que tem algo errado num lugar, mesmo antes de colocar os pés ali? Aquela sensação gelada na nuca, o peso invisível nos ombros e o silêncio. Não o comum, mas aquele que parece esperar algo acontecer. Algumas pessoas chamam isso de intuição, outras de aviso. Talvez você conheça um lugar assim. Um lago escondido, envolto por neblina e lendas. Um que os antigos evitam e os curiosos não conseguem esquecer. Sempre tem alguém que acha que é só história, mas volta de frente, ou nem volta, porque certos lugares não querem ser lembrados, e quando são, cobram caro. Há histórias que ninguém ousa contar, ou, quando contam, o fazem com um olhar perdido, como se revivessem cada detalhe. E se eu dissesse que a história que você está prestes a ouvir foi enterrada por décadas, que há registros queimados, moradores calados e um mapa rasgado ao meio? Este lago, este maldito lago, não é só água parada, é um espelho distorcido do que já esteve vivo ali, um abismo raso onde coisas afundam, mas nunca somem de verdade. Só esperam, por você, por mim, por quem ousar saber demais. Antes de continuar, responda com sinceridade. Você já sonhou com um lugar que não conhece, mas parecia real demais? Já acordou com o som de passos em volta da cama, mesmo sozinho? Já ouviu seu nome sussurrado pelo vento? Se sim, talvez este seja o seu aviso, mas se quiser seguir mesmo assim, prepare-se, porque no fundo daquele lago há algo que nunca deveria ter sido desenterrado. E hoje eu vou te contar a verdade por trás do lago maldito. O envelope chegou numa manhã nublada, entre contas e panfletos molhados de orvalho. Sem remetente, apenas o nome dele, Henrique, escrito com uma caligrafia antiga, quase tremida. Ao rasgar o lacre, encontrou um bilhete curto. A verdade está afundada. Procure por ela no Lago Dourado. Não havia assinatura. Mas algo naquele papel exalava um cheiro de madeira úmida, como se tivesse sido guardado num porão por décadas. Henrique era um documentarista iniciante, acostumado a investigar lugares abandonados e lendas urbanas para o canal que mantinha com dificuldade. Ao ler o bilhete, sentiu a excitação do mistério e ignorou completamente a náusea que veio junto. Ele riu sozinho, tentando se convencer de que era só uma brincadeira bem elaborada, mas no fundo algo já tinha sido despertado. Uma parte dele sabia que não devia ir. Decidiu investigar o tal Lago Dourado. Descobriu que ele não aparecia em mapas atuais. Apenas registros antigos, em jornais esquecidos dos anos 40, mencionavam uma vila próxima a um lago com esse nome no interior de Bisdoit-Duzil, Minas Gerais. A matéria mais estranha falava de desaparecimentos inexplicáveis e silêncio da comunidade local. Nenhuma resposta, apenas lacunas, ganchos perfeitos para o tipo de história que seus poucos seguidores adoravam. Com sua mochila, câmeras e um drone velho, Henrique pegou a estrada no dia seguinte. O caminho era rodeado de mato fechado e placas corroídas. Quanto mais se aproximava da vila, mais o sinal do celular falhava. Era como se o mundo moderno estivesse se dissolvendo. Ele pensava em voltar. Mas então, uma figura na beira da estrada, uma criança, um velho, o observou por entre os arbustos e sumiu antes que ele pudesse parar o carro. Chegando na vila, notou que o lugar parecia congelado no tempo. As construções eram todas de madeira gasta, janelas trancadas, moradores que desviavam o olhar. Ninguém falava com ele, exceto uma mulher na venda, que entregou pão e leite sem soltar uma palavra. Na parede, recortes de jornal emoldurados falavam do orgulho da vila. Mas todos estavam desbotados. O nome do lago nunca era citado diretamente, só apelidos. O espelho morto, a boca da terra. Instalou-se num quartinho alugado por um senhor.
calado que apenas apontou as chaves e disse: se for até lá, não vá à noite. A água não gosta de sombra. Henrique riu nervoso, mas gravou tudo. Seu conteúdo precisava daquele tipo de atmosfera. O quarto era úmido, com cheiro de ferrugem e mofo. À noite, sons estranhos no telhado o mantiveram acordado. Passos, goteiras. Ele preferiu não investigar. Ainda. No dia seguinte, encontrou o mapa antigo que indicava o caminho para o lago. Estava na biblioteca desativada da vila, num livro rasgado chamado As Águas que Dormem. As páginas falavam de sacrifícios, de luas vermelhas e de vozes que emergiam da neblina. Ele não acreditava nessas coisas. Mas seus olhos voltavam sempre para uma anotação à mão no canto da folha. Quem olha demais é olhado de volta. Com o mapa nas mãos, decidiu que partiria no dia seguinte ao amanhecer. A vila parecia se calar mais a cada hora. Nem mesmo os cães latiam. Antes de dormir, gravou um vídeo para o canal. Encontrei um lago perdido. Dizem que tem uma maldição. Vamos descobrir juntos. Mas ao desligar a câmera, ouviu o som, vindo debaixo do assoalho. Como se algo estivesse respirando. O amanhecer foi cinzento, sem canto de pássaros, sem vento. Henrique caminhou pelas ruas de terra da vila com o mapa dobrado no bolso e a câmera na mão, gravando cenas do que parecia ser um lugar esquecido por Deus e talvez por algo ainda pior. Cada casa parecia observar, com janelas opacas e portas meio entreabertas, como se os moradores quisessem espiar, mas tivessem medo de ver demais. As crianças, raras, corriam entre os becos e sumiam ao vê-lo. Os adultos desviavam o olhar. Um deles chegou a murmurar algo, mas foi interrompido por uma mulher mais velha, que apertou seu braço com força e o arrastou para dentro de casa. Henrique gravava tudo. Sentia que havia uma tensão latente ali, algo que todos sabiam, mas ninguém ousava dizer. Ele decidiu explorar a estrada de terra que levava ao lago. Mas antes, cruzou com uma figura sentada na beira da estrada. Uma senhora cega, com a pele tão enrugada que parecia feita de casca de árvore. Ela estava imóvel, com as mãos no colo. Quando Henrique se aproximou, ela virou o rosto direto para ele, mesmo sem olhos, e falou: "Você já está dentro, meu filho. O lago não dorme, ele olha." As palavras o congelaram. Ela sorriu, sem dentes, como quem lembra de algo terrível e inevitável. Henrique tentou perguntar o que ela queria dizer, mas ela apenas começou a cantarolar uma melodia infantil, em tom menor. A música não saía da cabeça dele, mesmo quando se afastou. Algo naquela voz parecia ecoar dentro de seus ossos. Ele caminhou mais, mas percebeu algo estranho. Mesmo quando andava em linha reta, os caminhos pareciam se repetir. Casas iguais, árvores iguais, como se a vila se dobrasse sobre si mesma. Um labirinto. O tempo parecia parar. O sol não subia nem descia, apenas existia. O relógio do celular travou nas 9h47 e ali ficou, por horas. Mais adiante encontrou um antigo poço de pedra, cercado por amuletos feitos de ossos e penas enegrecidas. Havia palavras riscadas nas pedras, em uma língua que ele não reconhecia. Quando tentou filmar, a câmera simplesmente desligou. A bateria, que estava cheia, morreu sem explicação. Henrique recuou. O ar ao redor estava denso, como se o espaço fosse mais pesado ali. De volta à vila, foi seguido por um gato preto que não miava. Apenas o encarava, com olhos amarelos fixos, mesmo quando ele mudava de direção. Um garoto apareceu de repente e puxou o animal pelos pelos, sussurrando: "Ele sabe quem você é." Henrique não respondeu. Não tinha o que dizer. O garoto correu e o gato desapareceu. Naquela noite, enquanto revia as imagens gravadas, notou algo arrepiante. Em uma das cenas, atrás de uma janela da vila, havia uma silhueta. Alta, magra demais, com algo estranho no rosto.
mas nenhuma janela estava aberta quando ele passou. Recuou o vídeo, pausou, a figura piscou e o vídeo travou. Henrique acordou com um cheiro estranho no quarto. Uma mistura de lodo, ferro e alguma coisa apodrecida. Não havia nada visível, mas o odor parecia sair das paredes. Ele lavou o rosto e tentou ignorar, forçando-se a seguir o plano. Ir até o lago. O caminho era cercado por árvores retorcidas, raízes expostas como dedos, tentando agarrar o chão. A trilha desaparecia por trechos, como se a mata quisesse engolir a estrada de volta. Chegando à beira do lago, o mundo ficou diferente. O silêncio ali era denso, abafado. Nenhum som de aves, nem o farfalhar das folhas. Apenas o leve bater da água contra as pedras, e mesmo isso parecia errado. O lago era maior do que esperava, mas coberto por uma névoa rala, como um manto esfiapado. A superfície estava lisa demais, como vidro escuro, e quando ele olhou, o reflexo devolveu algo que não era só ele. A imagem refletida tremia, mesmo sem vento. Por um instante, Henrique viu sua própria silhueta ser duplicada, e a outra versão dele sorriu, mesmo que ele não tivesse sorrido. Recuou de imediato, tropeçando na lama. A água continuou calma, como se zombasse da sua reação. Pegou a câmera, gravou o lago, mas a lente embaçou sozinha, como se o ar ali não quisesse ser capturado. Na margem, encontrou pegadas, mas não eram humanas. 4 dedos longos, profundos, e a lama ao redor delas parecia fervida. Tentou seguir, mas as marcas paravam subitamente na beira da água. Nenhum arrasto, nenhuma saída, apenas desapareciam. O ar tinha gosto metálico. Henrique engoliu em seco, com a garganta arranhando, ajoelhou-se para tocar a água, mas ao fazê-lo, sentiu algo gelado encostar de volta. Retirou a mão no mesmo instante. Estava limpa, mas havia um cheiro intenso de carne crua impregnado nela. Atrás dele, ouviu um estalo de galho. Virou-se rápido, câmera em punho. Nada. Só as árvores imóveis. Mas jurava, alguém tinha sussurrado seu nome. Decidiu dar a volta pela margem. Alguns troncos caídos pareciam recentes, como se algo grande tivesse passado por ali. Em uma das árvores, marcas de garras, profundas e queimadas nas bordas. Gravou tudo, mesmo com a mão tremendo. Cada passo ali parecia um convite para o desconhecido. E quanto mais se aproximava do centro da margem, mais a luz parecia diminuir. Ao tentar sair do local, percebeu algo. O caminho havia mudado. As árvores não estavam como antes. Um círculo de neblina havia se formado atrás dele, impedindo a visão da trilha. Começou a andar em outra direção, tentando manter a calma. Mas então viu um objeto metálico preso entre as raízes de uma árvore semi-submersa. Relutante, se aproximou. Era um relicário, enferrujado com uma foto dentro. Uma criança olhando para o lago de costas. No verso da foto, rabiscado a sangue. Ela ainda ouve. Henrique deixou cair o objeto e recuou. O reflexo na água o encarava novamente, mas desta vez sem olhos. Henrique não voltou direto à vila. Ainda ofegante, decidiu contornar o lago. Mais uma vez. Era como se algo o chamasse, não com palavras, mas com intenção. A margem sul, mais coberta por mata fechada, parecia menos tocada. Árvores maiores, raízes expostas, galhos secos como braços estendidos. E foi ali, entre 2 pedras cobertas de limo, que encontrou a árvore oca. Um buraco profundo, escuro. Algo respirava ali dentro. Com uma vara improvisada, puxou o que parecia ser um embrulho, envolto em pano podre e amarrado com barbante grosso. Ao desembrulhar, sentiu a textura de couro velho. Era um diário. Páginas coladas, manchas de umidade e um cheiro de algo que nunca deveria ter sido aberto. A capa não tinha nome. Apenas marcas de arranhões.
Henrique hesitou, mas abriu. As primeiras páginas estavam ilegíveis, mas logo palavras surgiram, tremidas, desesperadas. Eles mentiram sobre o lago. O que vive lá embaixo não dorme. Ela acorda com nomes a cada 3 luas. Ela quer um. Henrique leu em voz baixa, como se as palavras pudessem reagir. Cada frase parecia escrita sob pânico. Não era ficção, era um grito tentando escapar do papel. O autor do diário era um morador da vila. Chamava-se Joaquim. Falava de vozes na água, de sonhos compartilhados entre os moradores, de olhos nas árvores. O reflexo fala comigo agora, mas não com minha voz, com a dela. A narrativa se tornava cada vez mais fragmentada, como se a sanidade do homem estivesse se esvaindo. Henrique parou por um segundo. Sentia algo observar por cima do ombro. Continuou lendo. Joaquim descrevia um ritual feito por 3 famílias fundadoras da vila. Amarraram pedras em pés pequenos. Cantaram em línguas esquecidas. Disseram que era necessário. Depois, o lago ficou calmo. As palavras seguintes estavam riscadas, como se alguém, talvez ele mesmo, tivesse tentado apagar a verdade. Mas os riscos não escondiam o bastante. Ela ainda está com fome. Uma anotação recente, quase ilegível, dizia: alguém virá. A carta foi enviada. O ciclo precisa ser mantido. Henrique congelou. Aquilo era sobre ele? Aquilo era ele? A mente dele se encheu de perguntas, mas nenhuma resposta parecia segura. Como se cada conclusão fosse apenas mais um passo em direção à loucura. Ele fechou o diário, suando frio. O som do lago agora parecia mais alto, como se ecoasse dentro da cabeça. Voltou os olhos para a água. Estava diferente, mais escura, e a névoa mais densa. Tentou guardar o diário, mas notou algo ainda mais bizarro. Sua mochila estava molhada por dentro, como se tivesse mergulhado nela sem que percebesse. A água estava se aproximando dele. Naquela noite, ao revisar as filmagens, notou uma distorção no áudio. Ao fundo, em todos os vídeos gravados no lago, uma voz repetia a mesma palavra: fique. O som era baixo, mas constante, sempre no mesmo tom. Henrique trancou a porta e deixou o diário fora do quarto, como se isso pudesse impedi-lo de voltar sozinho. Henrique acordou suando, com o som de goteiras ritmadas vindo do teto, mas não havia chuva. O som era constante, como se pingasse direto em sua cabeça. Ao acender a luz, viu pegadas molhadas no chão do quarto, indo da porta até a beirada da cama. Pegadas pequenas, infantis. O diário que ele havia deixado fora estava de volta em cima da mesa, aberto, e na nova página escrita fresca: você já viu demais. Saiu dali quase correndo, mesmo sem destino. O ar da vila parecia mais pesado. As pessoas estavam dentro de casa, trancadas, olhando por entre frestas. Ninguém falava mais com ele. Ninguém sequer fingia que ele não estava ali. Era como se já estivesse morto para eles. Um intruso prestes a pagar pelo erro de ter chegado até ali. O lago o havia escolhido, e todos sabiam disso. Decidido a entender o que estava acontecendo, voltou ao local do Poço dos Amuletos. Cavou ao redor. Encontrou ossos, pequenos demais para serem de animais. Havia pulseiras infantis entre as costelas, ainda com contas coloridas. Sentiu o estômago revirar. Tudo fazia sentido agora. A vila alimentava o lago. Era um pacto. Era um ciclo. E ele era a próxima oferenda. Henrique quis fugir, mas a estrada estava tomada pela neblina. O GPS girava em círculos. A bússola tremia, apontando para todos os lados ao mesmo tempo. A própria vila parecia querer mantê-lo. Os moradores, cúmplices ou prisioneiros, não o deixariam sair. Ele entendeu tarde demais. A carta nunca foi um aviso. Foi um chamado, uma armadilha com cheiro de mistério. Naquela tarde, voltou à beira do lago. O espelho d'água parecia pulsar.
As árvores se curvavam levemente na direção da água, como se reverenciassem algo que despertava. E então ele viu. A superfície se abriu em círculos suaves. Algo emergia lentamente. Não dava para ver o corpo, apenas a silhueta, feminina, longa, os cabelos flutuavam. Mas os olhos eram abismos. Henrique tentou correr, mas as pernas falhavam. O som da água escorrendo era agora como sussurros múltiplos, vozes infantis, chorosas, clamando por volta. Fica com a gente. O pânico o dominava, mas o corpo não respondia. Estava sendo puxado, mesmo sem mãos visíveis. O lago o queria. O lago o conhecia. Ele era parte dela agora. Num impulso de desespero, atirou a câmera no lago e correu. Não sabia como, mas conseguiu voltar para a vila. As pessoas o olhavam com pena. Uma velha acenou com a cabeça, como quem diz: agora você entende? Ele se trancou no quarto e tentou dormir, mas toda vez que fechava os olhos, sentia a água subindo pelas pernas e via o rosto dela. Esperando, o diário reapareceu em seu travesseiro. Última página escrita: a próxima lua será cheia. Prepare-se. Ele não lembrava de ter escrito, mas reconhecia a caligrafia. Era a sua, tremida, molhada, como se sua própria mão já não fosse mais só dele. O ciclo não se quebrava, só se repetia. Henrique sabia que algo se aproximava. Não era um pensamento. Era um instinto, como se seu corpo, mesmo antes da mente, já soubesse o que ia acontecer. A vila estava ainda mais silenciosa. As casas pareciam abandonadas de vez. Nem mesmo o vento se movia. As folhas das árvores tremiam, mas sem som. Era como se o mundo estivesse em pausa, esperando por um ato final. Ele encontrou a câmera jogada perto do lago. Estava ligada, mas a tela tremia em preto e branco. Ao reproduzir o conteúdo, não reconheceu as imagens. Eram dele, dormindo. Imagens feitas de dentro do quarto. A câmera mostrava ângulos que não existiam, posições onde ninguém esteve, como se algo invisível estivesse filmando por dentro das paredes. Cada vídeo era mais perturbador. No primeiro, ele dormia tranquilo. No segundo, ele se virava, murmurando frases desconexas. No terceiro, havia uma figura no canto do quarto. Alta, imóvel, de cabelos longos cobrindo o rosto. Ela não se mexia, mas a cada frame estava mais perto. No último trecho, a câmera mostrava apenas o rosto dele, com os olhos abertos, mas ele não lembrava de ter acordado. Henrique tentou sair da vila. Correu pela trilha, invadiu a mata, gritou por socorro, mas tudo era inútil. A floresta o devolvia para o mesmo ponto, como um laço preso ao lago. O mundo fora da vila parecia não existir mais, ou talvez nunca tenha existido depois que ele chegou. O diário queimava dentro da mochila, mesmo sem fogo, literalmente quente. Vivo, decidiu gravar um último vídeo, um aviso. Sentou-se em frente à câmera e começou a falar. Explicou tudo o que viu, o que sentiu. Alertou quem visse para nunca seguir as pistas, para esquecer o lago. Mas ao rever o vídeo, a gravação não captava sua voz. Só o som da água gotejando e, ao fundo, um sussurro constante. Já é tarde. Naquela noite, a lua cheia nasceu deformada, grande demais, vermelha demais. O lago borbulhava. A terra tremia levemente, como se algo estivesse para emergir, ou para sair de dentro de alguém. Henrique trancou portas, empilhou móveis, mas nada disso importava. O som da água agora vinha do teto, das paredes, de dentro da pele. Quando enfim o silêncio caiu, o diário começou a se escrever sozinho. Frases surgiam como arranhões no couro das páginas. A oferenda aceitou, mas ela quer mais. Sempre mais. A câmera ligou sozinha, começou a filmar. Henrique de costas encarava a parede, mas no reflexo da janela,
ele não estava sozinho. No dia seguinte, a vila parecia normal, sol ameno, crianças jogando pedras na água. Um homem estranho chegou em busca de histórias antigas, foi bem recebido. Sorriram para ele, e quando ele perguntou sobre o jornalista que veio antes, apenas disseram: acho que ele virou parte da paisagem. E o lago devolveu a câmera. Você já teve a sensação de que alguém te observa quando está sozinho? Já olhou para o reflexo da água e achou que algo lá dentro se moveu por conta própria? Alguns lugares não são apenas paisagens, são presenças. O Lago Maldito não é feito só de água. Ele é feito de memórias afogadas, promessas não cumpridas e sacrifícios. Henrique descobriu verdades que ninguém deveria conhecer e talvez por isso tenha sido engolido por elas. O lago não quer ser compreendido. Ele quer ser temido. E o mais assustador de tudo é que, enquanto você assiste a esse vídeo, alguém pode estar recebendo a próxima carta. Alguém que também se acha esperto o bastante para desvendar o mistério. Mas, e você? Já viveu algo parecido? Um sonho recorrente com água, vozes sussurradas à noite, espelhos que mostram mais do que deveriam? Compartilhe sua história nos comentários. Se tiver coragem, talvez não esteja tão sozinho quanto pensa. Siga o canal, ative as notificações e prepare-se para o próximo relato. Ele pode acontecer bem mais perto do que imagina.